O preço dos alimentos nos supermercados, nas feiras, nos mercadinhos, vem passando por aumentos, de preços durante toda a pandemia no país inteiro, do ano passado para cá. Muita gente chiando. A cesta básica do brasileiro, como por exemplo o óleo de soja, a carne, leite, além de arroz e feijão, tem passado por aumentos consideráveis. Para saber o que é que justifica esses aumentos, essa variação de preço, eu vou conversar agora com Écio Costa, que é economista da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, boa tarde, bem-vindo ao Ronda Geral. Boa tarde, Moab, boa tarde ao pessoal que está acompanhando. Muito bem. Ô Écio, de maneira geral, de maneira generalizada, o que é que influencia essa variação dos preços dos produtos da cesta básica? Veja, a gente tem um momento bastante importante dessa pandemia, do ano passado para cá. Acontece que a gente teve um período de paralisação das indústrias lá no ano passado, em abril, maio, e nesse momento muitas indústrias pararam de produzir, e também utilizaram seus estoques, seja de insumos ou de produtos acabados, venderam esses produtos, e esse momento ele combinou com o auxílio emergencial, que entrou com bastante força aqui na economia brasileira, foi uma renda que foi transferida para as famílias num montante bastante razoável, que ajudou a essas famílias a consumirem mais. Então a demanda aumentou, enquanto que a oferta sofria com os efeitos da pandemia. Então isso terminou trazendo uma pressão sobre os preços. Aliado a isso, você tem no ambiente externo, na China principalmente, um processo de recuperação da economia chinesa bastante forte. Então eles estão demandando commodities agrícolas, commodities minerais, ou seja, carnes, minério de ferro, e outros produtos que servem de base para você produzir bens industrializados, sejam alimentos ou sejam eletrodomésticos e outros itens que utilizam desses produtos. Isso também se refletiu no material de construção civil. O auxílio emergencial fez com que muitas famílias que estavam em casa fizessem pequenas reformas, comprassem itens de construção civil para melhorar a casa dessas famílias, e aí isso também trouxe uma pressão sobre os preços. E aí temos ainda o fator dólar. O câmbio do ano passado para cá, com a pandemia e toda essa turbulência política que a gente sempre tem aqui no Brasil e que se enfatizou bastante com o Covid, a gente teve um dólar que subiu muito no ano passado, e aí isso termina também trazendo um impacto sobre o preço dessas commodities que eu mencionei, que tem cotação internacional em dólar, que aí quando você converte para o real com um câmbio mais elevado, termina também trazendo uma maior inflação. Só que a gente precisa dividir um pouco a inflação do atacado da inflação do varejo. Para que as pessoas tenham ideia, a inflação do atacado ela é medida pelo IGPM, ela hoje, no acumulado de 12 meses, está em mais de 31%. E isso está trazendo uma pressão na inflação do varejo, que é aquela medida pelo IPCA, certo? Só que não está sendo transmitido diretamente, porque senão a gente estaria com a inflação oficial acima dos 30%. Hoje a inflação está abaixo dos 5%, está mais ou menos em 4,5% no acumulado de 12 meses, só que tem variações também. Alguns produtos estão mais pressionados do que outros. A inflação oficial ela leva em consideração uma lista muito grande de produtos e serviços para poder fazer uma ponderação da inflação oficial. Mas, por exemplo, quem é mais pobre, em geral, consome mais alimentos do que quem é mais rico. E os alimentos eles estão mais caros, por conta desses motivos que eu mencionei atrás. Então, a inflação para quem é mais pobre, que inclusive faz a composição da cesta básica também, ela foi mais forte do que para os mais ricos. Então tem essa dinâmica e ela está trazendo uma pressão sobre os preços. Uma nova rodada agora do auxílio emergencial pode também contribuir
para que a gente tenha mais inflação. Mesmo sendo um auxílio emergencial no montante menor do que o que a gente viu no ano passado, a indústria agropecuária, eles precisam se adequar para atender uma maior demanda que vai acontecer agora a partir de abril também. Né? Então tem essa dinâmica nacional, né, e internacional que termina trazendo inflação para a gente aqui. Aproveitando, Écio, para falar sobre a questão do dólar, recuperação econômica, por exemplo, na China, como você citou, relacionada ao preço do arroz. O arroz foi vilão no ano passado e ainda está com preço salgado. Como é que a gente pode relacionar a alta do preço no arroz no meio de tudo isso? Dólar, questão de exportação, para que a população entenda da melhor forma. É um dos produtos, né, que tem cotação internacional, né, e aí você, quando converte para o real, com um dólar mais caro, fica mais caro, e nós também não produzimos todo o arroz que nós consumimos, né, nós importamos arroz. Então, se o preço lá fora aumentou por conta da China estar crescendo no ritmo mais forte, né, da Índia esse ano vai crescer no ritmo mais forte, são grandes consumidores, né? Então isso termina empurrando o preço do arroz para cima em dólares, e aí se você tem um câmbio mais caro, também empurra o preço para cima, e aí o consumidor nacional, que precisa desse arroz importado, muitas vezes, né, boa parte do arroz é importado, termina pagando mais caro. Então não é necessariamente um problema nosso, é também, né, o excesso de demanda causado com o auxílio emergencial, que deixou as pessoas com mais dinheiro para comprar. Mas tem também esse cenário internacional com um câmbio que termina impactando bastante. Para quem está acompanhando pela Tribuna FM, eu estou conversando com Écio Costa, economista da UFPE, sobre a variação dos preços dos itens da cesta básica. Écio, eu falei ainda há pouco sobre o preço do arroz que está salgado. Agora, do ano passado para cá, a cebola foi campeã de aumento, segundo pesquisas de institutos econômicos, da relação de preços que é feita pelo Procon. E agora a gente também tem o preço do óleo lá em cima de cozinha como vilão e o ovo. Há como fazer uma comparação do porquê da alta de preços atualmente desses produtos em específico? Veja, o óleo de cozinha, ele, se for óleo de soja, por exemplo, ele é derivado da soja, que é um dos produtos, né, uma das commodities internacionais, com cotação internacional, tá? Então segue mais ou menos esse raciocínio do arroz. Apesar de nós sermos grandes produtores, inclusive 2021 há uma expectativa de uma safra recorde, mas a demanda lá fora também está muito forte. Já a cebola, né, que foi outro que você mencionou, aí é um produto mais doméstico. No ano passado, vale lembrar que com o isolamento social, muitos desses produtores, pequenos produtores, né, de hortifruti, né, tiveram dificuldades para fazer o escoamento da sua produção. Então isso também fez com que alguns produtores diminuíssem a quantidade produzida, ou mesmo parassem de produzir porque tiveram algum prejuízo. Então isso trouxe alguma complicação pelo lado da oferta. Além disso, há sazonalidade em alguns setores, né? Então, assim, a pandemia, ela bagunçou com os mercados em geral, tá? Ou pelo lado da oferta, né, com alguns produtores que tiveram prejuízo com isso, ou pelo lado da demanda, com o governo tentando atenuar os impactos negativos, né, da pandemia e jogando dinheiro na mão da população através do auxílio emergencial, que foi uma medida importante, né, já que muitas famílias estavam sem renda. Mas, no ano passado, principalmente, isso terminou trazendo um impacto muito, muito forte em cima da demanda. Tá? Então, a gente tem que estar analisando os dois lados, oferta, demanda, questão doméstica, questão internacional. Muito bem. Écio, muito obrigado, viu, pela colaboração. A gente espera contar com a sua oportunidade em outras conversas aqui a respeito do tema, que é muito importante para o dia a dia de todo trabalhador. Até uma próxima em saúde, viu? Tá joia, um abraço a todos, saúde para todo mundo. Conversamos com Écio Costa, economista da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a refeição mais cara,
o prato na mesa do trabalhador mais caro, para o trabalhador, para a família em geral, para você ver o comprometimento também de salário de quem ganha. O salário mínimo, por exemplo, no orçamento doméstico, que tem cada vez mais sofrido aperto e sufoco por conta dessa variação de preço só para cima, por conta dessa história de oferta, demanda, variação de dólar, exportação. O povo é quem paga, meu amigo, no fim das contas, como sempre.